Conhecimento e relacionamento. Aí, galera, estamos de volta. Mais um Empreender Cast para vocês aqui nesse ambiente maravilhoso. Você já percebe, já conhece, você que está acompanhando os episódios. Estamos com retorno aqui, diretor. Obrigado. Boa. Então você que já sabe, né? Estamos aqui no Conexão WK. São alguns episódios que gravamos aqui nesse evento maravilhoso. Obrigado, WK Sistemas, por nos convidar para fazer esses registros. Tanto conhecimento bacana que a gente pôde trazer para vocês. Eu quero lembrar desde o começo aí para você se conectar ao nosso ecossistema, ao nosso clube de negócios, no empreendec.com.br. Você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. Para começar, vamos agradecer aqueles que pagam os nossos boletos, né, Filipão? É verdade, vamos lá. Arte Pro Comunicação Visual, a nossa patrocinadora master há 15 anos no mercado. Boa. Formento Playgrounds para todo o Brasil. Outbound Pro, uma ferramenta que gera leads B2B e tem um CRM integrado no seu time comercial. Vendeu, faturou, W1 Capital, escritório vinculado a XP. É isso aí. Ótica Varela, ela fornece EPIs personalizados para os seus colaboradores. Escritório, né? Móveis para escritório, é Ponsono Escritórios, 34 anos, conectando ambientes. Isso aí. Sicredi não é sobre dinheiro, é sobre ter com quem contar. SSA Materiais Elétricos, distribuidora e gerenciadora de obras. E Fernando Construções, as casas de alto padrão no Vale Europeu é com a Fernando Construções. Os apoiadores aí, João. Os nossos apoiadores, Jovem Pan Blumenau, Agência Áurea, Madrugadão Lanches, Dona Restaurante. Muito obrigado a todos os patrocinadores e apoiadores. E aqui, claro, né, a WK Sistemas e a TV Gaspar, que está aí fornecendo para nós os sistemas de gravação. Cara, muito massa agora o tema que a gente vai falar, principalmente por causa do Core. Eu quero agradecer muito a Elaise Sestrem, ela que se disponibilizou para estar com a gente aqui, advogada especialista em direito tributário, formada em gestão tributária municipal e tem um MBA em ESG e inovação pela PUC Minas. Obrigado, Elaise, por topar conversar com a gente. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Legal. Que legal, cara. A tua palestra aqui foi sobre ESG hoje, estratégias para pequenas e médias empresas. Como a nossa audiência, nosso core é o pequeno e médio empresário, acho que casa bem. E para começar esse bate-papo, me permito iniciar, né, Felipe? Eu tenho vontade de implantar. O que é ESG? Primeiro, né? ESG. Se eu for traduzir para você, vamos traduzir primeiro o acrônimo. Ambiental, social e governança. Mas o que é ESG? ESG é uma prática de gestão. É uma ferramenta. É uma ferramenta, é uma prática de gestão. Então, se você é o cara da padaria ali da esquina, ou se você é a Unilever, você precisa fazer gestão, certo? E você precisa entender as variáveis do seu negócio, o seu ecossistema, então planejar o seu negócio a partir disso. ESG é ferramenta de gestão. O que ela vai trazer para ti são maiores frameworks, uma amplitude maior para você entender os riscos, né, as oportunidades e as ameaças dentro do ambiental, do social e da governança. Legal. Basicamente é um conjunto de regras, talvez? É um conjunto de atividades, processos? Exatamente. É um framework para você trabalhar, que ele vai trazer, como eu expliquei no início, ele vai te dar aí uma maior visão do teu negócio, né? Alinhando com esses pilares ambiental, social e de governança. Por quê? Porque você não pode mais se ver como uma pessoa sozinha, uma empresa sozinha. Você faz parte de um ecossistema. Certo? Então você precisa gerar valor para todas as partes interessadas do seu ecossistema. Você não existe se você não tiver um apoiador, se você não tiver um patrocinador, se você não tiver cliente, se você não tiver funcionário, certo? Então hoje a empresa ela não pode mais pensar apenas em produzir valor para ela, para os seus acionistas, para os seus donos. Ela precisa entender como ela pode gerar valor compartilhado para todas essas pessoas que estão ao redor delas, que fazem ela funcionar e que são as razões de ela existir. Tomar consciência do ecossistema, assim, se integrar ao ecossistema, né? Exatamente, é perceber que você não está sozinho. Legal. Se eu quiser implantar na minha empresa aí, tem algum caminho, alguma dica que tu passaria pra gente aí? Sim, para implantar o ESG no seu negócio, a primeira coisa que você precisa entender ou definir, se você não definiu, é qual é o seu propósito. Por que eu existo? Certo? Não para quê. Para que a gente sabe, eu faço móveis para sentar, eu faço um guarda-roupa para guardar camisas. Mas o porquê que eu faço isso? Qual que é o meu valor para a sociedade? Né? Como que eu impacto toda a sociedade em geral? Como que eu impacto o meio ambiente? Né? Quais são a minha responsabilidade social? Quando você fez ali o seu contrato da sua empresa, você viu que tem uma palavra bem
explícita, razão social. Então a empresa ela tem uma razão de existir. Boa, então legal. se você não sabe por que que você existe, é muito difícil, tá, você conseguir implantar uma estratégia ESG, porque o ESG ele começa do propósito. Eu entendo por que que eu existo e aí eu começo a entender como eu impacto a sociedade e aí eu começo a ver, ok, o que que eu posso melhorar, o que que eu posso fazer para que esses impactos sejam mais positivos ou eu consigo gerar mais valor para minhas partes interessadas, para a comunidade em geral. João, esse G tem a ver também com reciclagem, nesse sentido assim? Sustentabilidade. Né? Da parte do meio ambiente, né? Exato. Vamos lá. É interessante a gente fazer uma distinção aqui entre o termo sustentabilidade e o termo ESG. Tá? Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala num conceito muito mais amplo que busca esse equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, o meio ambiente e a sociedade. Quando eu falo em ESG, eu falo em métricas que vão medir como que a minha empresa impacta, como que a minha empresa gera valor e quais são os riscos do meu negócio com relação então, ao meio ambiente, à sociedade, enfim, as minhas práticas de governança. Então, o ESG é como eu meço os impactos da minha empresa no contexto da sustentabilidade. Legal. O ESG como um todo tem sido uma prática constante em grandes corporações. Exato. Dentro da governança de várias estruturas corporativas, a gente vem percebendo a implementação dessas práticas. Exato. E até eu tenho ouvido falar que essas grandes corporações e essas grandes estruturas têm passado a exigir práticas de ESG dos seus fornecedores, por exemplo. Exato. Vamos concretizar numa cadeia produtiva aqui, né? A gente tem lá uma grande marca que contrata uma confecção local aqui, uma Magazine contrata uma confecção local aqui em Blumenau, né? E essa grande marca, ela passa a exigir, né? Isso. Como que funciona a garantia, né, de que os dados fornecidos... Tem algum órgão, tem alguém que fiscaliza, tem alguém que regulamenta isso? Uma das maiores... Um dos maiores questionamentos hoje com relação ao ESG, e é o que trouxe aí um hype muito grande, também uma confusão grande, é não existir métricas que servem para todos os tipos de negócios, que se enquadrem a todos os países. Porque os modelos de negócio são muito diferentes. Então, se uma pequena empresa que trabalha com alimentos, uma grande empresa, uma média empresa que trabalha com o mesmo alimento em outra cidade ou em outro estado, o contexto dela é totalmente diferente. Então, você não tem métricas, mas o que você precisa ter é transparência. Então, o que você vai fazer? Dentro do meu negócio, né, o que mais impacta a sociedade? Ok, eu entendo qual que é o ponto de mais impacto na sociedade. E aí, o que eu faço? Eu estabeleço os indicadores. Eu escolho como que eu vou medir o meu impacto. Então, se eu vou medir a questão da emissão de carbono, eu estou começando de onde? Começando do zero. Como que eu vou medir isso? Quais são as minhas métricas? E aí, eu comunico quais são as minhas métricas, eu trago essa transparência e aí eu começo a gerar dados para medir isso. Tá? Mas tudo vem através da ética e da transparência. Então, não tem uma métrica que todo mundo pode utilizar, que aí é um padrão mundial, não existe. Tá? Mas você precisa ter essa questão da transparência e da ética de determinar quais são os seus indicadores e começar a fazer essa medição dos seus indicadores e começar a relatar e comunicar qual que é o seu impacto na sociedade. Legal. Onde que eu posso ter uma informação mais aprofundada sobre esse assunto? Tem alguma indicação pra gente? Sim. Se você é bem básico, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Tá. Ali você vai encontrar 17 indicadores, né? E vários subindicadores que você pode começar a entender o seu negócio. Ali ele está separado por áreas, certo? Outro, a BNT 2030, a norma BNT 2030, ela te traz um escopo todo do que é o ESG, ela te explica o que é ESG e te explica como planejar, como implementar, por onde começar. Legal. Não importa qual que é o tamanho do seu negócio, né? Então, esses dois... hoje também a gente tem o GRI, só que o GRI é um caderno muito mais longo, muito mais aprofundado, né? Ele tem cadernos temáticos que eles tratam alguns setores de forma diferenciada, como devem ser tratados. O SASB, SASB também, traz um framework bem interessante, que é um padrão internacional também. Mas se começar do básico, se você começar
dos ODS, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? E a BNT 2030, você já vai sair muito na frente. Você vai ter já uma base do que é e por onde você deve começar. Entendi. Existe a gente gosta, assim, a gente falou sobre isso já algumas vezes aqui, a gente gosta de tocar nas feridas e falar de pontos polêmicos, né? Bora. E existe uma polêmica por trás do ESG, principalmente vinculada a às questões da cultura woke, dessa questão da até onde a gente deve prevalecer critérios que não de produtividade, de entrega, para valorização do colaborador. Enfim, estou sendo bem genérico aqui. Como é que tu encara essas críticas a essa política ESG, né? Tu acredita que tem fundamento em algumas delas? Tu acha que isso, na verdade, não tem nada a ver com o ESG em si? Pelo menos eu estou falando de maneira genérica, porque eu também não sou um profundo conhecedor. Eu só vi gente falando, não, isso aí é negócio de política progressista e tal. E eu também não me aprofundei no assunto. Então eu tenho interesse de conhecer o teu ponto de vista para tentar encontrar a verdade. Sim. Uma coisa que a gente pode trazer hoje é a questão da geração Z. Geração Z é a galera que nasceu entre 95 e 97 até o ano de 2010. Né? Essa geração é uma geração muito mais propensa, voltada para temas como a sustentabilidade. Ela procura muito mais um propósito, ela é alinhada a propósito, ela é muito mais ativista com pautas de diversidade, equidade, inclusão. Né? E ela procura também seu bem-estar físico e mental. Essa geração é a geração que já está no mercado de trabalho, se não está ainda, vai entrar no mercado de trabalho. É a geração que vai ser serão os próximos consumidores, ou já são, e serão os próximos líderes. Tá? Então, se você acha que isso é um mimimi, você começa a ter uma alta rotatividade de funcionário. Porque você não tem um propósito, não tem uma pessoa alinhada com o teu propósito, ela vai sair da sua empresa assim que ela receber uma proposta de R$100, R$200 a mais. Justo. Então, se a pessoa que está no teu negócio, ela só está ali pela questão financeira, tá? Qualquer proposta um pouco melhor, ela vai sair. E aí o principal capital de uma empresa, da maioria das empresas, é o capital intelectual. E aí essa rotatividade, ela te traz muito... Como que eu posso dizer? Ela reduz os teus ganhos, tá? Ela te traz muito mais gastos em ter que ficar contratando pessoas, ter que ficar preparando pessoas, treinando. A pessoa está pronta, aí ela recebe uma proposta melhor e ela vai embora. Por quê? Porque ela não tem um alinhamento com o teu propósito. Você não tem propósito. Inclusive, a gente conversou com o Cauê aqui, ele colocou muito bem isso, né? Que o colaborador tem que estar alinhado com essas questões também, né? Então, é o futuro, realmente. Exato. E se você se você for analisar, como empresário, não é muito melhor você ter pessoas alinhadas com o seu projeto, com o teu propósito dentro do teu negócio, do que ter pessoas que estão ali simplesmente pelo valor material? Justo. É muito melhor, porque essas pessoas que estão alinhadas com o propósito, elas são intraempreendedores, elas vão te ajudar a crescer. Isso aí. Tá? Elas não estão ali para trabalhar das 8 às 5, cumprir o horário e ir embora. No final de semana, elas ainda vão estar pensando ideia para o teu negócio. Tá? Elas são pessoas inovadoras, elas vão te dar insights que você mesmo não pode ter. Por quê? Porque elas estão alinhadas com o propósito. Elas se veem valorizadas dentro do negócio. Tá? Então, se você acha que isso é mimimi, geração do mimimi, infelizmente você vai ter que se adaptar à geração do mimimi. Querendo ou não. É legal essa visão e faz sentido, né? Até porque o mercado ele exige que a gente se adapte às novas realidades, né? E é muito bacana a gente ter esse ponto de vista na mesa, porque quando a gente fala de polêmica e entra nessas pautas mais politizadas e tal, sempre acaba gerando um monte de ruídos, né? E trazer as coisas claras é importante, né? Mas vamos pensar aqui. A minha geração, eu sou geração Z, nasci em 95. Mas eu sempre tive uma ideia de que era muito ruim trocar de empresa. Vou sujar o meu currículo, vou ficar mudando. O pessoal não tá nem aí para isso, tá? A galera mais antiga tinha essa visão, eu não vou ficar trocando de empresa, que aí vai sujar o meu currículo, não sei o que. O pessoal não tá mais nem aí para isso, eles querem propósito, eles querem estar em lugar que é bom para estar. Eu não vou ficar sofrendo burnout, sofrendo assédio numa empresa só porque eu não quero sujar meu currículo. Não, eu procuro propósito. Entendesse? Então, e aí entra todas essas pautas também, né? Exatamente, né? E tem algum caso concreto próximo, assim, de empresa que implantou o ESG, que chegou, ou algum case que tu estudou que é interessante compartilhar, assim, e que trouxe resultados positivos para a organização?
Sim, no ramo da tecnologia, a questão das startups também é uma questão que o capital intelectual é o mais forte ali dentro, é o maior recurso, e tem muita questão de turnover. A gente tem startups que, quando ela começa a trabalhar essa questão do ESG, essa questão do senso de pertencimento dos funcionários, sabe? De trazer valor para os funcionários, de trabalhar o empreendedorismo e trazer opções de crescimento dentro do negócio, elas acabam... como que eu posso dizer? Elas acabam prendendo essas pessoas, fazendo que essas pessoas queiram estar ali dentro e ajudem elas a desenvolverem, entendeu? São os intraempreendedores, são as pessoas que vão te ajudar a levar o teu negócio para frente. E a gente falou, colocando aqui só para pontuar, né, que muitos empreendedores têm medo, né, de transformar os seus colaboradores em intraempreendedores, né? Mas essa é a jornada, é uma jornada natural agora, né? Quer um café? Dá mais tá. Eu também. É que veio o cheirinho, eu vou deixar para ti esse. Veio um cheirinho do café. Meu Deus, não deu para não pedir um café. Sim. A galera tá tomando café aqui do lado, entendeu, pessoal? Pertinho. Mas é uma jornada natural agora, né? Transformar o teu time em empreendedores, né? Exatamente. A gente vive num mundo muito dinâmico. Então, as transformações, elas acontecem muito rápido. A gente vê no ESG, a gente vê o dinamismo na questão das mudanças climáticas que podem afetar o teu negócio a qualquer momento. As mudanças demográficas, como o envelhecimento da população, né? Essas novas gerações que entram no mercado, os avanços tecnológicos, né? Que a inteligência artificial pode tirar você do mercado de alguma forma se você não se adaptar. Então, assim, e os próprios stakeholders, os próprios consumidores, eles começam a ditar as tendências para você tocar o seu negócio. Então, se o teu cliente disser que não quer mais fazer negócio contigo porque ele entende que você não tem uma conformidade, se entendesse. Então, se você não se adaptar a essa realidade, por mais que você ache que é militantismo, que é progressismo, seu negócio, infelizmente, não tem sobrevivência a longo prazo. É que eu acho que quando a gente olha para isso, eu com um olhar mais conservador, no sentido bom, né, no sentido positivo dessa palavra, a gente se preocupa, obviamente, assim, quando a gente olha para o tema sustentabilidade, não é ambientalismo. Árvore, gente. São coisas diferentes. Prática de gestão. Porque, por exemplo... adaptação às mudanças do mundo. Sustentabilidade pode ser coisas que deem um impacto menor na sua comunidade local, por exemplo, né? O Felipe tem um case interessante de sustentabilidade, que infelizmente descontinuou por falta de fornecedor. Voltou? Voltou? Legal. Graças a Deus, eu briguei e voltou. Que era o lixo da comunicação visual é plástico. Boa parte do lixo. E esse lixo ele era transformado a Carbo Brasil, talvez você conhece. Uma empresa que transforma esse plástico em matéria-prima para criar produtos, né? Então, isso é um case muito interessante para a economia local. Meia tonelada de lixo plástico a empresa gera de resíduo. E imagina, meia tonelada de plástico todo mês no aterro. Isso é preocupante, né? Então a gente acabou, como o João falou, né? A gente tem esse case de já implantando essa questão da sustentabilidade, né? O cuidado, né? Você vê que o ESG, esse contexto, ele te traz muita oportunidade. Exato. Não só a oportunidade de aprimorar o teu negócio, mas de criar novos negócios. Inclusive, vários clientes compram por esse... Exatamente. Existe um branding é o que a gente vem falando. Isso. O consumidor, hoje, ele tem as suas preferências e ele vai consumindo conforme as marcas da sua preferência. E aí, não sei se vocês estiveram nas palestras, ficou bem evidente. O consumidor... Não deu só gravando. O consumidor não tem mais fidelidade. Eu não compro mais só Nike, eu não compro mais só Adidas, eu compro o que eu achar melhor, o que tiver um melhor custo-benefício para mim, o que me oferecer é uma marca que eu tenha propósito, por exemplo, a Vert. É uma super marca que tem um super propósito. Então, por mais que seja... Qual a marca? A Vert é aquele tênisinho do V, né? Isso, que era Veja aqui no Brasil. É Veja agora, né? Era Vert, agora é Veja. Ah, né? é? Isso. Mas é porque tem um propósito? Tem um propósito muito bem... Gigante. Então, a questão da sustentabilidade é muito trabalhada nele. E tem muita gente que é consumidor deles justamente pelo propósito deles. Acredito. Exatamente. Acredito. Né? Então, assim, hoje o consumidor, ele vai ditando as regras de mercado. E aí você tem que se adaptando a isso, né? Exato. E aí, mas importante dizer, você realmente tem que se adaptar e fazer, não dizer que faz. Porque o marketing, muita empresa pratica o greenwashing. Hoje a informação, ela corre muito rápido. Não dá para disfarçar que faz, né?
Mas tem muita empresa aí, a gente percebeu, teve vários casos e foi aí que começou uma grande confusão também com a questão do ESG, das empresas dizendo que eram, great place to work, eu faço ESG, eu sou uma empresa verde, carbono zero, não sei o que lá. E aí você começa a perceber, começam a vir as notícias que isso não era bem verdade, que a empresa não praticava isso, e aí começa a questão do greenwashing. Né? Ou social washing, enfim, são aquelas empresas que dizem que fazem e não fazem nada disso. Então você realmente... Essa é uma das coisas que foi a minha pergunta, tipo, tem métrica, como é que eu sei que é verdade? Por isso a importância da transparência. De empresas sérias, por trás jogando lixo no rio. Exatamente. Por isso a importância da transparência. Tipo os Simpsons, assim. Desculpa. Não, eu entendo, porque muita empresa faz isso. E é por isso que, assim, até na minha palestra eu vou falar um pouco sobre isso, o hype cycle do ESG. Né? Todo mundo falando que ESG é salvação do mundo, vamos abraçar a árvore, significa investimento, significa melhoria, sustentabilidade. A árvore é muito bom, cara. Não. Né? Tem gente que acha que ainda é abraçar a árvore, né? Aí começou essa confusão, mas não tem métrica, como que eu vou medir isso daí? Tem um monte de gente mentindo, dizendo que faz, não faz, né? E aí todo mundo começa, isso daí é modinha, aí começa aí vai pro vale da desilusão. Exatamente. Eu acho que é que nem a inteligência artificial passou por esse vale também. Isso. O Gartner, ele tem uma teoria do hype cycle das tecnologias, que são os níveis de maturidade da tecnologia. Então, a tecnologia surge, dá aquele boom, tá todo mundo falando, vocês lembram das bitcoins, enfim, inteligência artificial também agora, todo mundo fala, todo mundo quer, e aí, de repente, não é bem assim, a aplicação não é bem assim. A gente estava falando que começou a vir, mas eu fiz uma pergunta, um questionamento, ela não soube responder. E começa a vir os haters e querer derrubar. Exatamente. Né? Foi pro hype, começou essa confusão, aí cai no vale da desilusão, que é quando, eu não sei mais se isso funciona ou não. Aí você começa realmente a estudar e entender a questão, a matéria, a tecnologia e a inovação. E aí você vai subindo a sua subida de crescimento até chegar no platô da produtividade, que é quando você realmente entende para que aquilo funciona, os princípios e a lógica daquilo, e isso se torna comum na tua utilização. Né? A maturidade dela, ela alcança o seu nível de maturidade. Né? Então é a teoria do hype cycle do Gartner. Muito interessante isso aí, e a gente consegue realmente perceber na realidade isso, né? É uma teoria, mas que a gente consegue sentir. Mas entre a tua percepção dessa montanha russa, desse hype cycle, há uma subida constante. Ela não é barulhenta, tá? Ela não é emocionante, mas ela é uma subida constante até chegar no mesmo platô de produtividade. Ela não é emocionante, mas ela é constante. Ela é constante e ela veio para ficar. A gente estava falando de cases... Porque, assim, tem muitas empresas que já se preocupavam com essas pautas antes de existir ESG, né? Exatamente. Eu vou dar um exemplo meu, né, que deve se conhecer, tá aí de Blumenau. Sei lá. Não, mas o cemitério crematório São José, que é do meu pai, ali no centro. Não sei se tu conhece, ou for, enfim. Nós temos ali o case do cemitério vertical, que é de 2004. Cemitério vertical todo construído em pedra ardósia, com sistema de ventilação para purificação dos gases de decomposição. Então, assim, a gente tirou, sei lá, já são não sei quantos mil falecidos que foram sepultados nesse sistema, que tirou aquele impacto do necrochurume no solo, foi para o vertical e otimizou o espaço, né? Então, um prédio de 1.200 metros quadrados eu tenho equivalente a 5.500 jazigos familiares, sendo que no sistema tradicional são 12 mil metros quadrados para 1/3 desse número. Então, eu otimizei em 3 vezes em 10% da área, né? Enfim, eu trouxe um case concreto da minha realidade aqui sobre sustentabilidade local, que não estava necessariamente vinculado às pautas ESG, foi uma inovação tecnológica que a gente trouxe para a questão financeira, mas que tem um impacto total no ESG, que é uma prática de ESG. Tô certo? Exato, tá corretíssimo. E eu acho que as empresas que já... Porque eu acho que... Onde que eu queria chegar? E aí é uma pergunta. Tem um monte de empresa que já faz, que já tem uma cultura voltada a isso, que não sabe que é ESG e não comunica isso. Exatamente. Vocês têm também esse trabalho de divulgar isso, não? Exatamente, tá? É muito importante você comunicar para que o seu consumidor, os seus stakeholders, suas partes interessadas, eles entendam o que você está fazendo, né? Mas exatamente, tem várias empresas que já trabalham isso há diversos anos, porque isso é a sustentabilidade do seu negócio a longo prazo. Se você entender isso, como você falou, ele sempre vai também
trazer resultados positivos no teu financeiro. Tá? Então, você começa a tratar o ESG porque tinha muitas empresas que faziam de forma negativa, que não olhavam para esses fatores, eles olhavam apenas para o lucro. É lucro apesar de qualquer coisa. O ESG, a sustentabilidade, eles não, você tem que lucrar, mas você tem um limite da produtividade, os limites do planeta e a razão social de você existir. Né? Então, ele vem realmente para trazer essas métricas, para você entender o seu impacto, ver quais são os seus limites e começar a trabalhar a partir daí. Mas tem diversas empresas que já trabalham isso sem precisar dizer que trabalham com ESG. E eu acredito também que no futuro... Era isso que eu ia te perguntar. Exato. No tu acha futuro, que vai ser uma obrigatoriedade isso? Não é questão de obrigatoriedade, é uma questão de sobrevivência, tá? De sustentabilidade a longo prazo do teu negócio. Tá? Então pode ser que daqui a 10 anos a gente não ouça mais falar em ESG. E por que eu não vou mais ouvir falar em ESG? Porque ele já vai estar no meu planejamento estratégico, na minha prática de gestão. Já vai ser cultural. Vai ser uma coisa comum. Exatamente, igual o cinto de segurança. Quando saiu a lei para te usar o cinto de segurança, todo mundo falou, meu Deus, tem que botar cinto, não sei do que lá. Era uma loucura, uma comoção. Hoje em dia tu entra no carro, automaticamente coloca o cinto. Você não percebe mais, entendesse? Então, não vai desaparecer, ele vai se tornar, vai estar na prática de gestão das empresas. Nesse sentido, quais tu acha que serão as principais tendências, né, em ESG que irão impactar o mercado? Assim? Tendência ESG é extremamente dinâmico. Mudanças climáticas. Mudanças climáticas eu acho que é o maior impacto, as mudanças demográficas e as tendências das tecnologias. A rápida evolução das tecnologias eu acho que serão os maiores impactos dessa pauta nos negócios, né? Os negócios terão que estar antenados. Exatamente. A essa realidade. Você tem que estar muito ligado em quais são os riscos do seu negócio, tá? E os riscos, eles evoluem muito rápido. Esses dias eu estava fazendo um diagnóstico de um cliente, e aí eu perguntei se ele já fez a análise SWOT. Vamos fazer a tua análise SWOT. Vamos ver quais são os riscos do seu negócio, as forças, fraquezas, tal. Não, doutora, peraí que eu tenho uma aqui que eu fiz há 4 anos atrás. Não, a análise SWOT abandona, cara. É frequência, né? Exatamente. Os riscos Meu Deus, os teus riscos podem mudar em um mês, entendeu? Se você tem que estar preparado para isso, como é que eu vou mitigar? Como é que eu vou me adaptar, entendeu? Sim. É adaptação, né? Vamos dar um exemplo, um concorrente seu fechou, cara, uma semana tu fez uma análise, na outra tu tem uma oportunidade. Pronto, exatamente. Análise SWOT é para isso. E essa necessidade de atualização constante é uma coisa que boa parte das empresas tradicionais, vamos lá, de todas as empresas que existem, a maior parte delas são empresas já consolidadas, obviamente que tem muitas startups, iniciativas e tal, né? E também tem uma taxa de mortalidade alta, mas as que se mantêm são empresas tradicionais, empresas e essa necessidade de adaptabilidade talvez seja o maior desafio do micro e pequeno empresário, porque esse cara já não tem tempo, muitas vezes, para tocar a função principal do negócio ali, que é o serviço, o produto, aquilo que ele fornece, né? E ele ainda tem que ter tempo para olhar para trás e para olhar para fora, digamos assim, e entender a sua posição, né? Olhar para frente e tal. Dentro da tua experiência dentro do mercado, assim, tu enxerga também essa dificuldade, Sim, é uma preocupação muito grande que a gente tem, principalmente contra o centro de inovação ali para o nosso ecossistema, é que o empreendedor, ele está olhando para o produto e para o serviço. Ele quer que aquilo funcione, ele quer que o negócio dele vá, e ele se esquece do básico, por exemplo, da governança. Tá? E aqui, gente, conformidade regulatória, conformidade legal, pode te derrubar em uma multa. É verdade. Tá? Uma multa, um processo trabalhista, um processo ambiental pode acabar com o teu negócio, tá? Verdade. Um marketing mal feito, por exemplo, um episódio de assédio na tua empresa, se ele vai para a mídia, ele pode te destruir. E pode te destruir até moralmente, né? Moralmente, exatamente. Destrói o teu CNPJ e destrói o teu CPF. Entendeu? E você, como empreendedor, para te se reconstruir, é um trabalho gigante. Tá? Então, assim, é muito importante você estar extremamente alinhado com o teu produto, com o teu serviço, você desenvolver isso, mas você não pode esquecer, não pode deixar de lado as questões da governança, a tua base. A tua base ela tem que estar bem estruturada. Né? No meio das startups, vocês devem ouvir direto, assim, o pessoal fala, estou me preparando para um exit, eu não sei o que lá, um M&A, blá, blá, blá. Aí quando você vai ver, cara, não tem nenhuma base.
cara não tem nenhum contrato de prestação de serviço com o principal fornecedor dele. Tu acha mesmo que tu vai conseguir fazer um M&A dessa forma? Então, se a tua base não estiver forte, Tá faltando BBF, né, João? A gente fala muito do BBF, a gente quer propagar essa nossa teoria, né? Da importância do BBF. Não, se você não conhece, não se preocupe, porque foi uma coisa que a gente criou, tá? Tá. Mas já falamos aí pro Cauê, falamos pra galera de fora, ó, o BBF é o básico bem feito. Exatamente. O BBF, cara, ele te salva de tanta coisa, né? E quando a gente fala, quando tu entra na pauta de governança, e aí eu falo até das minhas experiências, eu sou empreendedor, sou empresário, temos negócios consolidados, mas também tenho negócio, o próprio Empreenda é uma startup, é uma iniciativa. A gente já tem um memorando de entendimentos, a gente já tem um CNPJ, a gente já tem um BPO financeiro, a gente já tem... Parabéns! Modéstia à parte, eu me orgulho, o Empreenda tá bem legalzinho. Já na imobiliária eu tenho meus desafios. Estou com a implantação agora de um CRM, depois de um ano já trabalhando com planilha. Mas eu acho interessante ter a consciência disso. Isso, né? E aí correndo atrás, tudo é processo. Era aí que eu ia chegar. E a gente tá bem conectado, né, João? E aí ressaltar... Não, essa sinergia aqui é fera. A importância do empresário abrir a mente, se conectar ao ecossistema, participar de eventos, ou mesmo assistir podcast, como a gente está fazendo aqui. Exato. Para poder ter acesso, né? Porque ninguém desenvolve aquilo que não conhece. Exato. Né? É muita e aí informação, na tua andança, né? porque assim, tu tem feito palestras, tem se especializado. A tua atividade maior é voltada ao escritório mesmo. Tu tens um escritório, tu faz uma assessoria jurídica. Não, eu trabalho com consultoria, sim, mas hoje eu estou envolvido em diversos projetos dentro do Centro de Inovação. Sim. Né? O principal deles é a estratégia ESG do centro. Né? Legal. Uhum. E lá com o professor Udo também, Exato, a turma toda. É. Não, a gente conhece bem a turma lá. Legal, a gente nunca se cruzou ali, né? Pois é, eu tava tentando lembrar da fisionomia, mas não... A gente nunca se cruzou. É que a gente vem da economia real, eu e o Felipe. Uhum. E até um dos nossos desafios no roadmap aí do Empreenda é conectar a gente com o ecossistema de inovação e tecnologia. E isso aconteceu hoje, está acontecendo aqui no evento. Através de outras iniciativas que a gente teve também. Sim. Porque esse ecossistema ele é muito, muito forte aqui na região. Mas a gente também tem a visão da importância da economia real, né? Da economia do micro pequeno empresário, prestador de serviço. Mas, gente, uma startup é uma pequena empresa. É uma única empresa. Sim, não, Só tem um padrão de crescimento diferenciado. Mas aonde que mas ainda é uma empresinha. Tu atende também, eu imagino, negócios eu tenho tradicionais. Minha consultoria, sim. Né? Tipo, sei lá, padaria, oficina e por aí vai. E a gente percebe, por exemplo, que nesses negócios tradicionais é mais desafiador. Esse cara não consegue olhar para fora. Porque o comerciante é foda. O comerciante ele tá lá com a barriga no balcão e aquela coisa. Né? Ele tá ganhando no almoço para comer na janta. Exatamente. Eu gosto de falar que ele tá resolvendo um monte de coisa, tem aquela poeira, né, João? E o cara não enxerga nada, né? Exatamente. Não sabe o que fazer. Tanto é que os caras desse movimento que se conectaram a gente, estão no nosso clube, eles piram. Né? Porque eles não estão habituados, né? Sim, sim. E já no mundo da tecnologia, não. Como é que ele é? A gente fala de competição, ele fala de competição, né? Que é o que o Márcio fala, né? O Tomelin. Que não é mais uma competição, é uma competição, que você tá junto, né? Uhum. E na tecnologia, não, já tem essa cultura de conexão, essa cultura de processo, de métrica, já é uma coisa mais, tipo, pré-estabelecida, assim, né? Sem generalizar, mas acredito que sim. Aí a minha pergunta para ti é assim, tu enxerga da mesma forma que o empresário tradicional, ele tem mais dificuldade de se conectar? O que tu sugeriria, ou tu sugere para os teus clientes dessa economia real, como que eles deveriam se portar para se conectar e se profissionalizar nesse sentido? Sempre é realmente conhecer o seu negócio, tá? Se você está sempre no meio da confusão, da loucura, você não tem a real noção de tudo que está acontecendo, tá? Então você precisa se autodiagnosticar. Você tem que parar um minuto e entender aonde eu estou, para onde eu vou, quem são meus concorrentes, né? Quem são as pessoas que estão comigo nesse negócio, porque se você viver sempre no caos, na loucura, você não sabe para onde você está indo, tá? Então, o empreendedor real, como você diz, né, ele também precisa fazer esse exercício. Mas é muito esse negócio da difícil, que é uma economia loucura. Real é uma coisa que eu trago de alguém, não me lembro quem, mas no sentido de não ser digital, né, de não ser um negócio digital, não ser um negócio tecnológico, ser um negócio... Sim. Mas não importa o teu tipo de negócio, teu modelo de negócio, você precisa fazer esse diagnóstico, tá? Hoje você não sobrevive mais só simplesmente produzindo, sem entender para onde você vai, onde você está, porque
todo o ecossistema vai te influenciar de alguma forma, tá? Hoje é muito mais fácil a pessoa comprar via internet, você compra de qualquer lugar do mundo, né? Teu fornecedor, ele tá muito mais conectado, o teu cliente, ele quer propósito, então você tem que se conectar com isso. Eu queria acrescentar, mas só, a gente fala muito aqui de ambiência também, né? Esse empreendedor, ele tá preso, né? E aí ele parar para fazer isso é importante, mas a partir do momento que ele se conecta, né, que é o movimento que a gente também tem feito, conectando esses pequenos empresários, essas médias empresas, no mesmo ambiente, para trocar ideias, né? Isso. Porque essa troca de ideia também é importante, né? A gente percebeu que houve muita evolução, né? A gente colocou aqui, né? Eu queria só fortalecer, houve muita evolução desses empresários, por eles se conectarem uns aos outros, e aí a questão de hot seat, falar de dores, resolução de problemas. Uma das dinâmicas mais legais que a gente fez, e até, Eliza, vamos combinar da gente conversar um pouco mais depois, até para daqui a pouco tu vir expor sobre a ESG para esse grupo, que é legal pra caramba. No ano que vem, provavelmente, porque agora a gente já tá indo pro final do ano, e é um cronograma anual que a gente tem do nosso clube, né? Mas acho que é super legal esse tema, e até para tu conhecer o ecossistema. Uma das dinâmicas mais legais que a gente fez foi o Hot Seat que a gente fez, que botou a galera na mesa e disse, cara, exponha tuas dores aí. Né? Aí a gente pegou a pessoa que mais ajudou, que mais colaborou e premiou e tal, as pessoas, né? E aí a galera dizendo assim, tipo, um marceneiro chegou e disse, cara, o cara lá da importação, explodiu minha cabeça por causa disso, por causa daquilo. Aí porque as pessoas, elas têm dificuldade de se abrir, né? Isso. E aí o empreendedor também, ele tem um pouco de, se eu falar, meu concorrente vai entender o que eu tô fazendo, aí vai ter algum problema. Assim, exatamente, é limitante, tá? Eu ia justamente colocar isso, né? Nos teus clientes, nos teus... Tu percebe essa dificuldade de compartilhar? Culturalmente aqui a gente já tem uma dificuldade muito maior, né? Nossa cultura, assim, é muito mais fechada, então ele tem essa dificuldade, né? Tanto é que quando a gente fala inovação aberta aqui, o pessoal já fica, o que é isso? Não, né? Mas o pequeno empreendedor também, ele tem medo de expor suas dores. O cara sobre Open Finance, né? Ele disse, como assim? Tá ligado? Não, né? Então ele tem esse um pé atrás, se eu falar ali, o meu concorrente vai saber qual que é a minha fraqueza e aí vai tomar o meu espaço nesse lugar, e não é assim. Hoje em dia a gente está num mundo muito mais aberto, e você precisa compartilhar para poder aprender, para poder crescer, né? E assim, eu sempre falo, cara, se tu tá no meio do turbilhão, você não sabe onde começar, procura ajuda. O próprio Centro de Inovação, ele tem um hall de experts ali de forma gratuita para te prestar mentoria. Então, cara, eu tô numa confusão, eu não sei para onde ir, tá difícil. Vem comigo aqui que vamos... me procura, eu vou ver qual que é o teu problema e eu vou te conectar com uma pessoa que gratuitamente pode te dar uma mentoria, que vai te dar um caminho, vai pelo menos abrir tua visão para ver aonde tu vai, para onde você quer chegar, entendeu? Muito massa. Deixa a gente só agradecer os patrocinadores rapidinho, claro. A gente já continua. Arte Pro Comunicação Visual, a nossa patrocinadora master, há 15 anos no mercado. Boa, Fernando, eu sempre tô falando errado, né? Fernando, o Alexandre vai ficar chateado contigo, não vai não, cara, vou dar uma moral agora. Fomento Playgrounds para todo o Brasil. É isso aí. Outbound Pro, uma ferramenta que gera leads B2B com CRM integrado pro seu time comercial. Boa, W1 Capital, escritório vinculado da XP Investimentos. Ótica Varela, IPIs personalizados para os seus colaboradores. Móveis para escritório, é Ponsone Escritórios, 34 anos, móveis que conectam. Sicredi, não é sobre dinheiro, é sobre ter com quem contar. SSA Materiais Elétricos, distribuidora e gerenciadora de obras. Fernando Construções, sua casa de alto padrão aqui no Vale Europeu, 12 anos no mercado. Os nossos apoiadores, Jovem Pan Blumenau, Agência Áurea, Madrugadão Lanches e Dona Ana Restaurante. Obrigado aos apoiadores e patrocinadores e, claro, também a WK Sistemas. Estamos aqui no Conexão WK. Esse evento incrível, tá? Está sendo muito transformador para muita gente aqui. A gente não está tendo a oportunidade de ver as palestras, mas a gente está entrevistando os palestrantes. Então é quase a mesma coisa, né? E também a TV Gaspar, né? Mandar um abraço aí para toda a equipe da TV Gaspar que está ajudando a gente aí. Sensacional. Eliza, eu fiquei surpreso porque eu confesso que dentro dos meus filtros eu tinha um certo de receio e preocupação com o ESG. E uma das coisas que tu me falou que me impactou muito foi a questão de tipo, cara, é uma questão de adaptabilidade. Vai ter que fazer para sobreviver. Exatamente. Dentro da tua visão, a gente já falou um pouco sobre isso, mas para a gente condensar isso, né? E quem sabe dar um corte bonito. Quais são as principais assim, preocupações e estratégias que os micros e pequenos empresários podem adotar e devem saber
para poder se adaptar a essa nova realidade que o mercado vem impondo? Primeiro é entender o seu propósito, tá? Começa por aí, tá? Porque esse empreendedor real aí que vocês estão falando, às vezes ele não sabe qual que é o propósito dele. Então você começa, o primeiro desafio é você entender isso. Aonde você quer chegar. Aonde você quer chegar, por que você existe, tá? Aí, a partir daí é que você começa, eu faço meu autodiagnóstico, eu começo a entender minhas forças, minhas fraquezas, quais são meus recursos, quem são as pessoas que estão comigo, né? E aí, a partir do momento que eu faço meu autodiagnóstico, eu entendo qual é o meu impacto no mundo, né? O meu impacto na sociedade, e aí eu começo, então, criar um objetivo maior e criar uma estratégia de mudança, de adaptabilidade, de mitigação de risco, entendeu? Então, primeiro é você saber onde você quer chegar, né? Entender qual que é o teu impacto na sociedade, no mundo, e aí você começa a planejar como que eu consigo, aos poucos, ir me estruturando e mudando essas pequenas coisas dentro do meu negócio, né? E aí é importante ressaltar que, no primeiro momento, eu não preciso de recursos financeiros. Eu preciso de pessoas. E de vontade. E de vontade. De pessoas e de vontade. Mas, ressalva também, gente, se tu tá no vermelho, né, vendendo o almoço para comer na janta, não é o teu momento. É o teu momento de você começar a estudar, a entender o conceito, os princípios, mas talvez não é o momento de você começar uma estratégia. Tá? Então, entenda onde você está, organiza a sua casa e aí você vem para uma estratégia ESG que você começa a olhar para esses outros fatores, tá? Primeiro, organiza a tua casa. Talvez agora seja o momento de entender o que é, como eu posso fazer, planejar, estudar e esperar o momento certo, que ideal que seja hoje o quanto antes, mas no momento certo do negócio, né? Isso, e aí aos poucos você pode, eu não consigo aplicar uma estratégia agora, mas aos poucos eu posso ir aculturando os meus funcionários, né? Eu começo a entender qual é o meu impacto no mundo, eu começo a ver o que eu posso fazer, e aí quando chegar o meu momento, eu vou lá e implanto a minha estratégia. Show de bola. Bacana. Felipe, mais algum comentário? Isso aí. Lazi, para a gente fechar, falar de um tema, tentar ser breve, mas é importante. E aí, primeiro te agradecer, né? Te parabenizar. Eu agradeço. Muito massa a gente poder fazer esse registro. O que é inovação? Da Ti que fez um MBA em inovação. Eu sempre digo... Calma, o que é inovação e quais os principais pontos de atenção que um empreendedor tem que ter para poder implantar a inovação nos seus processos, no seu negócio? Para mim, inovação é a mudança do status quo. Inovação é evolução, nem sempre evolução. Apesar de que quando você inova, a tua inovação nem sempre vai dar certo, mas ela sempre vai trazer um aprendizado. Né? Então, a inovação é essa mudança do status quo. Legal. Tá? E para o empreendedor, ele aplicar a inovação no seu negócio, ele precisa entender qual que é o propósito dele, para onde que ele quer ir, e aí eu começo a inovar, né? Conforme o meu objetivo, conforme o meu propósito. Bacana. Estou muito feliz, obrigado mais uma vez, parabéns, né, pela tua trajetória. Espero que tenha gostado da experiência. Muito obrigado. Né? Tamo juntos e em breve, logo aí, a gente talvez se reveja aí para fazer mais projetos juntos. Obrigadão mesmo. Galera que está aí com a gente até agora, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha esse conteúdo com seus colegas. Tão importante, né, um conteúdo tão inovador e, claro, também bastante moderno. Aí é importante a gente se adaptar a essa realidade. Eu quero lembrar você que no empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o JP Taumaturgo. E eu sou Felipe Rangel. Esse foi mais um EmpreendecCast para vocês. Um abraço, valeu. Valeu.